Patrícia Dreyer, mais uma vez, aliás, pela segunda vez, da segunda semana, agora É já é sua verdade. vez, seja muito bem-vinda aqui ao Edu na Rádio. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus, muito bem. Como é que foi essa experiência, primeira semana, semana passada, primeira experiência aqui na rádio, como é que foi? É uma delícia, né? Porque é a possibilidade de alcançar outras pessoas, pessoas que não são do direito, mas que precisam conhecer os seus direitos, né? A grande vantagem das disciplinas que eu tenho a oportunidade de ministrar como professora é que são disciplinas e são matérias muito do dia a dia. Então, isso me dá uma possibilidade de também alcançar pessoas que não são estudantes de direito, que não estão se preparando para concurso, que não têm pretensão de passar no exame de ordem. Então, é sempre muito bom poder colaborar com a sociedade de um modo geral. Eu vou dizer que do lado de cá, para a gente, está sendo maravilhoso. Que Espero que você legal. fique com a gente por muito, muito tempo. Eu também. Patrícia, o que você preparou para a gente hoje? Vim contar uma história que tem mais a ver com o direito do consumidor. Mas por que eu vim trazer? Porque a gente, na qualidade de consumidor, a gente tem os planos de saúde. E muita gente acabou por não conseguir manter os planos de saúde depois da pandemia, depois das dificuldades financeiras. Muita gente está enfrentando isso. E aí vai tirando aquilo que é, é essencial, mas que não é primordial na sua subsistência cotidiana. E eu conheço muita gente que cancelou o plano de saúde. E aí tem até a ideia de que nessa relação que tinha com o plano de saúde, uma vez cancelado, acabou e que não tem nenhuma responsabilidade. Mas o que eu tenho percebido também? Que a gente, enquanto consumidor e consumidor que tem plano de saúde, acaba por não saber, dentro dessa relação, quais são os nossos direitos. Então, a gente precisa entender uma coisa por primeiro. A súmula 608 do STJ, ela vai dizer que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo aqueles que são administrados por entidades de autogestão, que são aqueles planos fechados, né? Então, por exemplo, os planos abertos, e eu vou citar alguns nomes aqui só para trazer um pouco mais para a compreensão de quem está nos ouvindo, nos assistindo. Quem tem Amil, Sul América, Bradesco, Unimed, que são planos abertos, tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quem tem planos fechados, como GEAP, aí não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque são planos administrados por entidades de autogestão, mas tem a possibilidade de também se reger aí pela Lei 9656, chamada Lei dos Planos de Saúde. Nesses planos abertos que muitos de nós temos, muitas das vezes a gente escolhe fazer um procedimento, e pode ser um procedimento cirúrgico, pode ser um exame, que o plano de saúde até cobriria, mas não nos reembolsa. E aí a gente pensa assim, mas era uma dívida com um plano, então o nosso prazo para exigir a reparação e o reembolso é de 5 anos, porque é uma dívida. Ou tem gente que pensa, não, cancelei o plano de saúde e não tenho mais direito a nada. E o STJ decidiu, em julho desse ano, que o prazo para que o consumidor tenha a possibilidade de pedir o reembolso das despesas que deveriam ser cobertas pelo plano de saúde e não foram, é de 10 anos. Diz o STJ no recurso especial 1756283 de São Paulo. É decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médicos hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Então, às vezes, o consumidor pagou um exame mais caro, pagou uma cirurgia, pagou uma consulta, pagou uma internação e conversou com o plano de saúde. Eu passei por isso, inclusive. E o plano de saúde diz, não, esse tipo de cobertura a gente não faz.
Como não faz se for uma internação necessária de emergência? Não, você foi para um hospital que não é da rede credenciada do nosso plano de saúde, então a gente não vai reembolsar você por essa despesa. Só que aí você tem que ajuizar uma ação. Entretanto, quando esse valor dessa despesa não ultrapassa 20 salários mínimos, o próprio consumidor pode buscar o juizado especial e pedir o reembolso. E aí tem gente que agora, cancelando o plano de saúde, pensa, cancelei e acabou, né? Não tenho mais direito. Tem. O prazo que o consumidor tem é de 10 anos. Esse foi, assim, um ganho para o consumidor que achava que o seu prazo era de 3 anos, que achava que o seu prazo era de 5 anos, e, na verdade, é o prazo geral de prescrição que está lá no artigo 205 do Código Civil. Toda vez que se falar em prescrição, é prazo para pagamento. Pagamento de conta, pagamento de alimentos, pagamento de dívida, pagamento de indenização do seguro. E aí, no caso do plano de saúde, o STJ decidiu que é um prazo maior, é o prazo mais dilatado que a gente tem, que é o prazo do artigo 205. Então, vale a pena o consumidor ter essa informação. Então, professora, só repetindo aqui, Patrícia, o consumidor precisando, a pessoa que está ouvindo aqui, vamos supor que ela esteja nessa situação, ainda não deu 10 anos e está precisando pedir esse reembolso. Como é que ele faz? Ele vai buscar o plano de saúde que ele tinha, mesmo que ele não tenha mais relação com o plano de saúde, e vai, claro, né, com todos os comprovantes, pedir o reembolso das despesas médico-hospitalares que ele mesmo, consumidor, cobriu. Uhum. Aí, se o plano de saúde se recusar, dizendo que já passou o prazo, dizendo que ele não tem mais relação jurídica com o plano, ele vai dizer, então, que ele vai buscar o judiciário, vai buscar o juizado especial, por exemplo, se for uma despesa de até 20 salários mínimos sozinho, acima de 20 salários mínimos até 40, ele pode contratar um advogado, mas ainda pode optar pelo juizado especial, ou pode, inclusive, buscar uma vara civil. E vai ajuizar uma ação pedindo o reembolso desses valores devidamente atualizados, porque ele ainda não tem coberto ou extrapolado o prazo prescricional de 10 anos. Muito bom. Patrícia, muito bacana. Acho que essa informação é muito importante nesse período. Eu também conheço gente que está cancelando o plano de saúde. Infelizmente, a coisa apertou. É uma informação muito importante. As pessoas querendo saber um pouquinho mais, querendo conhecer a Patrícia Dreyer também, como é que elas fazem? Pode buscar nas redes sociais, pode buscar, por exemplo, no Instagram, que é uma rede que a gente acaba vendo todos os dias, né? O meu perfil é Patrícia Dreyer, como escreve o meu nome. Dreyer se escreve D de dado, R-E-Y-E-R, Patrícia Dreyer. E aí vai achar lá um monte de foto falando de aula, falando de julgado, falando de direito civil, de direito do consumidor, falando sobre o direito do consumidor no que diz respeito às viagens, o direito de família, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar também, a gente já conversou aqui em outra ocasião sobre o direito de família. Pode buscar no Facebook também, vai achar lá, Patrícia Dreyer, do mesmo jeito. E aí pode fazer pergunta, pode entrar em contato pelo direct e a gente pode conversar. Muito bom. Patrícia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um abraço grande. Deus. Outro, com Deus. Tchau. Programa Edu na Rádio.